Nem as funções psíquicas do homem, nem as físicas, podem ser compreendidas se não aceitarmos que ambas podem funcionar em estados de consciência diferentes. Por isso, devemos tentar definir, de modo geral, o que é a consciência. Só podemos conhecer a consciência em nós mesmos. Perceba que eu disse, podemos conhecer. Afinal, só podemos vivenciar a consciência caso a tenhamos de fato. E podemos saber que não a temos, embora não no mesmo momento, mas depois, quando ela retorna. No instante em que a consciência reaparece, é possível perceber que ela tinha ido embora por um bom tempo, e podemos identificar exatamente quando ela saiu e quando voltou. Também podemos identificar os momentos em que estamos mais próximos ou mais afastados dela. E observando seu aparecimento e seu desaparecimento em nós mesmos, veremos, de modo inevitável, algo que não percebemos atualmente, que os momentos de consciência são extremamente breves e separados por longos intervalos de atividade completamente inconsciente e mecânica. Então, veremos que podemos pensar, sentir, agir, falar, trabalhar sem termos consciência disso. E assim que virmos em nós mesmos os breves lampejos de consciência e os extensos períodos de mecanicidade, poderemos perceber quando os outros estão conscientes do que fazem e quando não estão. Nosso maior engano consiste em presumir que estamos sempre dotados de consciência e que, de modo geral, ou a consciência está sempre presente ou nunca está presente. Na verdade, a consciência muda de modo contínuo. Agora nós a temos, agora não a temos. Ademais, há vários graus ou níveis de consciência. Tanto a consciência quanto os seus diferentes graus precisam ser vivenciados em nós mesmos, por meio da sensação do gosto. Não só há definições verbais que não nos ajudam nesse ponto, como não há definição possível enquanto não compreendermos o que precisamos definir, enquanto não distinguirmos a consciência da consciência impotencial. Como tudo o que temos é a consciência impotencial, com um lampejo ocasional da verdadeira consciência, não podemos definir a consciência como tal. Só podemos dizer que ela é um tipo específico de percepção, independente da atividade mental. Antes de tudo, a percepção de nós mesmos, a percepção de quem somos, onde estamos e, mais ainda, a percepção do que sabemos, do que não sabemos e assim por diante. Os seres humanos são suscetíveis de 4 estados de consciência diferentes, mas o homem comum, o qual depois chamaremos de homem número 1, número 2 e número 3, vive apenas nos 2 estados mais baixos e não tem acesso aos 2 estados mais elevados. Apesar de poder passar por breves lampejos de consciência superior, ele não é capaz de compreendê-los, pois seu pensamento sobre a consciência tem raízes profundas nos estados normais, com os quais está familiarizado. Os 2 estados comuns da consciência são o sono, o estado passivo no qual passamos algo entre 1/3 e metade de nossa vida, e o estado mais ativo, no qual passamos o saldo de nossa vida e no qual falamos, escrevemos e conversamos, chamado de consciência clara ou estado de vigília consciente. Chamar este último estado de claro ou de desperto é uma piada para quem compreende o que deve ser de fato a consciência clara e a compara com o estado no qual vivemos. O terceiro estado da consciência é o da autorrecordação, ou em outras palavras, a autoconsciência, a consciência de nossa própria existência. A maioria presume que temos esse estado ou que, no mínimo, podemos alcançá-lo caso assim desejemos. Com efeito, nossa ciência e filosofia
tem negligenciado o fato de que não possuímos esse estado de consciência e que não podemos criá-lo em nós mesmos simplesmente porque decidimos que o queremos. O quarto estado da consciência é chamado de consciência objetiva, um estado no qual a pessoa é capaz de perceber as coisas tal como são. Todas as grandes religiões sugerem a possibilidade de se atingir esse estado, o qual chamam de iluminação, ou de outro nome inefável, mas que não pode ser descrito em palavras. Embora seja possível ter lampejos ocasionais dessa consciência objetiva, o único caminho correto até esse estado é o desenvolvimento da consciência de si mesmo. Se tal estado for induzido artificial e temporariamente em uma pessoa comum, ela não se lembrará de nada ao voltar ao seu estado habitual, e é bem provável presumirá apenas que ficou desacordada durante algum tempo. Por outro lado, no estado de autoconsciência, é possível que a pessoa sinta um lampejo de consciência objetiva e mantenha sua lembrança depois. A capacidade de ter uma experiência do quarto estado da consciência significa que a pessoa atingiu um estado de existência totalmente diferente, que só pode surgir mediante um profundo crescimento interior, resultante de um longo e intenso trabalho sobre si mesmo. Já o terceiro estado de consciência é algo que a pessoa pode atingir tal como está. A única razão pela qual não o possuímos é que vivemos de maneira errada. A verdade é que, do modo como somos, só podemos vivenciar esse estado como um lampejo de percepção muito ocasional. Dito isso, há um tipo especial de treinamento que pode nos ajudar a tornar este estado mais ou menos permanente. Para a maioria de nós, como pessoas educadas e pensantes, o principal obstáculo para nos tornarmos conscientes de nós mesmos é pensar que já possuímos esse estado e tudo o que está ligado a ele. A individualidade no sentido de um eu invariável, uma vontade, a capacidade de fazer e assim por diante. É claro que quem pensa que já tem algo não terá interesse em adquiri-lo mediante um longo e árduo esforço. A fim de compreender a diferença entre estados de consciência, vamos voltar ao primeiro estado, ou seja, o sono. Trata-se de um estado de consciência totalmente subjetivo, no qual mergulhamos em sonhos. Quer nos lembremos deles, quer não. Mesmo que as impressões do mundo real cheguem até nós, como sons, temperatura, a sensação de nosso próprio corpo, essas impressões são transformadas em imagens oníricas subjetivas, em geral fantásticas, e então acordamos. Nesse momento, a vigília parece um estado de consciência bem diferente. Podemos nos mover, conversar com as pessoas, fazer planos, perceber e evitar perigos, e assim por diante. Portanto, fica óbvio que estamos bem melhor quando acordamos do que quando dormimos. No entanto, se investigarmos a questão mais a fundo, se examinarmos nosso mundo interior, nossos pensamentos, as causas de nossas ações, perceberemos que, na verdade, as coisas não são diferentes de quando estamos dormindo. Com efeito, as coisas até pioram, pois, enquanto no sono somos passivos e não podemos manifestar nada, na vigília, manifestamo-nos o tempo todo, e os resultados de todas as nossas ações têm consequências inevitáveis para nós mesmos e para os que nos rodeiam. E mesmo assim, não nos lembramos de nós mesmos. Somos máquinas que não podem fazer nada. Tudo em nós está feito. Não podemos controlar nossos pensamentos, nossa imaginação, nossas emoções ou o foco de nossa atenção. Vivemos em um mundo subjetivo de amo isto, odeio isto, gosto disto, não gosto disto, quero isso, não quero isso. Ou seja, um mundo daquilo que pensamos serem nossos gostos, desejos e aversões. Não vemos o mundo real, o qual está obscurecido pelo véu de nossa imaginação.
vivemos adormecidos. Aquilo que chamamos de consciência clara é o sono, e de um tipo bem mais perigoso do que o sono noturno na cama. Podemos ver seus efeitos ao estudarmos algum evento da humanidade. A guerra, por exemplo. As guerras acontecem a todo instante, ou seja, milhões de pessoas adormecidas tentam aniquilar milhões de outras pessoas adormecidas. Naturalmente, não fariam isso caso estivessem acordadas. Tudo que as pessoas fazem resulta do fato de estarem adormecidas. Volta e meia, perguntamo-nos se as guerras podem ser eliminadas. Poderiam, se as pessoas despertassem. Parece pouco, mas é a coisa mais difícil de todas, porque esse sono é induzido e mantido pelo mundo que nos rodeia. Tanto o sono como o estado de consciência da vigília são igualmente subjetivos. Apenas ao começar a se lembrar de si mesma é que a pessoa desperta de fato. E então, de repente, tudo que a rodeia assume um aspecto e um significado totalmente diferentes. Veremos que a vida que conhecemos é a vida dos adormecidos, uma vida de sono. Tudo que as pessoas dizem e tudo o que fazem é dito e feito no sono. É possível pensar durante 1000 anos, escrever bibliotecas de livros, postular milhões de teorias, mas tudo isso é apenas um sonho, do qual é impossível acordar. A única coisa que esses livros e teorias que sonhamos podem é fazer com que outras pessoas adormeçam. Bem, e como despertar? Como escapar desse sono? Essas são as perguntas mais importantes, mais vitais, com as quais nós, como seres humanos, iremos nos defrontar. No entanto, a fim de responder a essas perguntas, é preciso estarmos convencidos de que dormimos, o que só podemos fazer tentando despertar. Ao percebermos que não nos lembramos de nós mesmos e que só poderemos fazê-lo quando começarmos a despertar, e quando, ao mesmo tempo, a experiência nos mostra como é difícil lembrarmos-nos de nós mesmos, é que compreenderemos, mesmo que não podemos despertar simplesmente porque queremos fazê-lo. Mais precisamente, podemos dizer que não é nem mesmo possível despertarmos por conta própria, sozinhos. Mas, se digamos 20 pessoas concordarem que quem despertar primeiro desperta os demais, poderão ter alguma chance. Esse conceito da vida humana como sono não tem nada de novo. Desde a aurora dos tempos, as pessoas ouvem dizer que estão adormecidas e que precisam despertar. Quantas vezes isso é dito nos evangelhos, por exemplo? Despertai, vigiai, não durmas. Os discípulos de Cristo dormiam inclusive enquanto ele fazia sua última oração no jardim do Getsêmani. Está tudo ali, mas será que entendemos isso? A maioria das pessoas considera isso apenas uma expressão, uma metáfora, e deixa de perceber sua verdadeira importância. Mais uma vez, é fácil entender a razão, e para entendê-la, é necessário que comecemos a despertar, ou no mínimo, que tentemos despertar. Enquanto estivermos profundamente adormecidos e imersos em sonhos, não poderemos sequer pensar no fato de estarmos adormecidos. Na verdade, se percebêssemos que estamos adormecidos, despertaríamos.